2 Timóteo 3:16. Na verdade, irmãos, vamos ler a partir do 15. O 15 também é um versículo muito interessante quando estamos estudando sobre a palavra de Deus, porque nós sabemos que a Escritura é divinamente inspirada, mas note o versículo 15, Paulo dizendo a Timóteo: e que desde a tua meninice sabe as sagradas Escrituras. Obviamente, Cristo falava principalmente do Velho Testamento, que podem fazer-te sábio para quê? Para a salvação. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. Agora, Paulo diz para Timóteo que desde a tua meninice conhece as Sagradas Escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação. Por quê? Porque elas apontam para quê? Parte final do versículo: pela fé que há em Cristo Jesus. A palavra de Deus aponta para quem? Para Cristo Jesus, que é a própria palavra. E aí nós chegamos ao versículo 16. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído em toda a boa obra. É interessante porque se ela ensina, se ela repreende, se ela corrige e se ela instrui, tem personificação ou não? Tem, não tem? Porque quem está me instruindo aqui? É Paulo que está me instruindo? Não? É Moisés que estava me instruindo? Ou é Isaías que me instrui? Não, o que me instrui? E o que nós, de fato, dizemos? O que nos ensina, o que nos instrui, o que nos julga? A palavra de Deus. É o próprio Deus falando comigo, falando com você. Bíblia não é um simples livro. A Bíblia é o próprio Deus falando com você. Você tem a oportunidade de falar com o seu Criador. Como você fala com o seu Criador? Ou como você ouve a voz do seu Criador? Lendo as Sagradas Escrituras, porque elas são as palavras escritas pelo próprio Criador, mas não simplesmente lendo. É o que nós vimos em João capítulo 5. Crendo. Ler e crer. Isso é ouvir a voz de Deus. Isso é ouvir as palavras de Deus. Isso é ter contato com o próprio Cristo. Amém ou não? Os irmãos estão me acompanhando? Segundo Pedro, versículo 1, nos diz isso também. Capítulo 1, versículo 21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados por quem? Pelo Espírito Santo. Essa palavra inspirado, ela remete, na verdade para nós, inspiração às vezes vem outra coisa, né? Nós lembramos muitas vezes de inspirar, eu estou inspirado para escrever uma música, eu estou inspirado para escrever uma carta, para fazer isso. Não é esse tipo de inspiração. Isso é uma inspiração que vem de dentro de nós mesmos. Mas a inspiração, no que Deus quis de fato dizer, é literalmente soprado para a pessoa, é soprado para fora. Não é uma inspiração de dentro, é uma inspiração que vai para fora. Então o próprio Deus, você vai escrever assim. O próprio Deus falou aos homens o que eles deveriam escrever. O próprio Deus falou. Não foram os homens que se sentiram inspirados, foram lá e escreveram. Não foi dessa forma. Nós vemos isso, esse versículo diz inclusive sobre a profecia. Então vamos analisar o que disse um dos profetas, Jeremias capítulo 1. Jeremias capítulo 1, a primeira revelação de Deus a Jeremias. Ele diz assim no versículo 9: E estendeu o Senhor a sua mão e tocou-me a boca, Jeremias dizendo, e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Então quem falou, fisicamente falando, foi Jeremias. Ele realmente abriu a boca e falou com as pessoas de Judá. Sim ou não? Porém, ele falava as palavras dele mesmo? Ele falava as próprias palavras de Deus. Agora, imagina que interessante, irmãos. Um ser humano, quando abre a boca, mas o que sai de sua boca não é palavra sua, é palavra de Deus. É racional isso? É racional? Se for racional para você, eu acho que você entendeu errado. Porque para mim isso não é racional até agora. Isso é irracional, do meu ponto de vista. Mas ainda bem que a Bíblia não me instrui aqui a de fato entender as coisas racionalmente. Ela me instrui a crer. E eu creio nisso. Você crê também? Alô? Oi? Você crê?
parabéns, você está mais um passo mais próximo de ouvir a voz de Deus, se você crê. Então, as próprias palavras de Deus foram dadas a Jeremias. Isaías, capítulo 40, versículo 8.